Então vamos lá para a continuação da nossa aula. Vamos estudar agora o índigo. O índigo é a sexta cor do espectro e a segunda cor fria. O índigo ele é o resultado da junção do vermelho com o azul, mas é só uma pitadinha de vermelho. Não traz assim aquela cor opaca pesada, porque ele é só um pouco, e o índigo é uma cor vibrante e brilhante, viva e brilhante. É a cor da meditação. Quando a gente consegue meditar, relaxar usando o índigo, a gente consegue muitas vezes, nesse estado, nessa cor, que a gente consegue a projeção astral, e é onde a gente consegue trabalhar com o estado, vivenciar o estado de consciência alterado, trabalhando na vibração do índigo. Ele é uma cor que auxilia no processo de tratamento da cura da culpa. Porque muitas vezes as pessoas vivem num estado de culpa interior, onde fica ou se culpando demais, se machucando, se exigindo demais, ou quando não aceita essa culpa, projeta no outro a culpa. Então a cor que trata esse distúrbio é o índigo. Ele traz uma serenidade, uma calma, em onde a gente consegue resolver esses problemas. O índigo é a cor que desperta em alto grau, profundamente, na gente, a indulgência. É uma cor também ligada à espiritualidade, muito ligada ao nosso ser, ao nosso lado espiritual. Então, ela traz essa característica de resolver profundamente dentro do que nós somos a indulgência. E quais as indicações em que momento nós devemos usar essa cor? O índigo, ele é muito indicado para a regeneração celular, ele auxilia muito na nossa saúde, porque ele regenera os nossos tecidos. Ele é ótimo fortalecedor do globo ocular, então para problemas de catarata, de glaucoma, de deslocamento de retina, qualquer problema na visão, muito indicado se usar o índigo. Do mesmo jeito para qualquer problema na audição, porque ele atua no tímpano e no labirinto. Quem tem labirintite é excelente usar essa cor. Qualquer problema na audição também nós devemos usar o índigo, porque ele auxilia muito visão e audição. Ele atua na nossa glândula hipófise, auxiliando também na regulação dos nossos hormônios, no caso de um desequilíbrio hormonal. Não é que nós vamos indicar o índigo para qualquer tipo de desequilíbrio hormonal, mas no caso da hipófise ele auxilia, porque se for em outro distúrbio hormonal de outra glândula, nós devemos usar a cor indicada para essa outra glândula. É indicado também em casos de hemorragia. Ele auxilia, ele energiza os nossos fagócitos. Os fagócitos são células que combatem aqueles micro-organismos. Então, ele fortalece essas células, auxiliando o nosso sistema imunológico. É muito recomendado para o caso de inflamação. O índigo ele também indicado para nos auxiliar na nossa drenagem linfática. Tem pessoas que têm dificuldade em drenar líquidos. Então, a gente atua nessa área usando o índigo, porque ele vai auxiliar nessa drenagem linfática, onde vai minimizar o inchaço do corpo da pessoa que tem esse problema. Ele atua também no baço, auxilia o baço na produção dos glóbulos vermelhos. O índigo, ele pode ser usado no caso de apatia, de prostração, ele é bem indicado. Apesar de ele ser azul, mas como ele tem a tonalidade vermelha misturada, então ele pode atuar nesses casos sem medo e sem que ele vá ativar a prostração e a apatia, né? Sem nenhum medo de atuar. E qual é
um momento em que nós não podemos, em que casos nós não podemos usar o índigo e que ele não é indicado. Não deve se usar de jeito nenhum no caso de câncer, porque como ele estimula os vasos linfáticos, né? Ele acelera essa produção dos vasos linfáticos, então ele pode acelerar na produção de células cancerígenas, né? Então nós não devemos usar essa cor quando formos trabalhar com pessoas que têm tumores cancerígenos. E nós vamos passar agora para a última cor, o violeta. O violeta é a última cor do espectro da luz e, como ela é a última cor, ele reúne a qualidade de todos os raios luminosos, né? E aí ele nos dá uma amplitude de toda essa energia, fazendo com que o nosso ser se torne mais dono de si, né? Mais senhor do rei do seu próprio ser, né? Nós somos o rei do que nós somos. E quem nos dá essa estabilidade, essa força, essa, né, realeza em nós é o violeta, porque ele contém toda essa amplitude de todos os raios, como ele é o último do espectro da luz. Então, ele promove aquele nosso estado de autoadmiração, de alto apreço. A gente aprende a se amar, a gente aprende a se respeitar, a se valorizar mais quando a gente usa o índigo. O índigo, ele é a cor que vai nos auxiliar no processo de perdão. Por quê? Porque ele vai tirando dentro da gente toda aquelas amarras que a gente tem quando a gente guarda muito rancor, muita mágoa, né? De pessoas que nos machucaram, palavras, atos, ações, e a gente guarda aquele rancor. O índigo, ele ajuda a gente a soltar essas emoções, esses sentimentos, fazendo com que a gente comece a trabalhar dentro da gente o perdão e o auto-perdão. É muito importante a gente entender que nós precisamos desenvolver isso dentro de nós, porque nós sabemos que hoje a ciência já comprovou que o câncer, se você viver pessoas que muitas vezes vivem guardando, alimentando mágoas, rancores, esses sentimentos negativos, muitas dessas pessoas desenvolvem o câncer. E muitas vezes são cânceres muito agressivos, em que a pessoa não tem muita chance. Então, quando a gente trabalha o processo de perdão, de cura das mágoas e dos ressentimentos, nós estamos dando um grande passo para o avanço da nossa própria saúde, porque nós somos o rei de nós mesmos, né? Então, o violeta nos auxilia que a gente possa dar esse passo muito grande na nossa vida. Nós temos o poder de curar a nossa vida, como diz e nos ensina Luiz Rei. Você pode curar a sua vida? Sim, você pode curar a sua vida. E o violeta nos dá essa força interior. A gente usando sempre, a gente pode dormir com a cor violeta, tá sempre usando alguma coisa violeta, que esses raios são muito benéficos para nos fortalecer em todos os sentidos. Quais são as principais indicações do violeta? A principal utilização do violeta é no nosso encéfalo, porque ele fortalece as nossas células nervosas. Quando a gente tem as nossas células nervosas mais fortalecidas, nós temos um melhor funcionamento da nossa parte cerebral. O índigo, ele é muito indicado para a recuperação de pessoas que tiveram AVC ou derrame. O AVC é acidente vascular cerebral. Quem teve esse problema, é muito indicado usar para a recuperação. É muito indicado para quem tem Parkinson, Alzheimer, qualquer disfunção cerebral, nervosa, do sistema nervoso, ele atua eficientemente. Bem, ele nos auxilia no nosso raciocínio, na nossa memória, ele auxilia na nossa coordenação motora, nos nossos movimentos, né? Ele atua no nosso sangue,
auxiliando os nossos glóbulos brancos, fortalece também o nosso sistema imunológico. Ele também combate vírus, bactérias e fungos, né? Todos esses micro-organismos ele auxilia a combater também. Ele é ótimo para as infecções das amígdalas, muito indicado. E no caso dos tumores malignos, que depois você procure aí no card, que eu já falei em outra aula, quando ele é usado com laranja, ele deve ser indicado para os tumores malignos, né? Porque o violeta, quando ele é usado nesses tumores, ele inibe o crescimento, a reprodução das células. Então ele faz com que o câncer ele não progrida tão rapidamente, muitas vezes auxiliando na cura. Não é que apenas o violeta vai curar. Não estou falando aqui de que você vai deixar de fazer o tratamento porque vai curar usando violeta. É uma cor que auxilia, né? É uma cor que integrativa que vai auxiliar junto com o tratamento do câncer, auxilia muito para a cura. Quando é que nós não devemos usar o violeta? Qual é a contraindicação? O violeta ele é contraindicado para as pessoas que têm um desequilíbrio extremo, pessoas muito desequilibradas e pessoas que tenham depressão profunda, principalmente se essas pessoas têm tendências suicidas. Não se deve de forma alguma usar o violeta. Também, pessoal, essas são as indicações para o uso das 4 últimas cores, né? Primeiro eu falei do azul, do verde e do azul, e agora nós estamos encerrando com o índigo e o violeta. Então anotem todas as dúvidas, estude, preste bastante atenção, e qualquer dúvida que vocês tenham, nós tiraremos logo mais no grupo. E lembrando aqui, gente, que às vezes a pessoa chega já assistindo a segunda parte. Se você não assistiu as duas primeiras cores, que é o verde e o azul, acesse o link na descrição para assistir também as outras 2 cores. E aí tem os cards e o link das outras aulas, tá? Do nosso curso. E qualquer coisa, mais tarde nós nos encontramos e até o próximo encontro. Fique conosco. Tchau!